Bom, para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez nesta live, meu nome é Romilson Ferreira. Para todos os demais que acompanham meus vídeos, eu os cumprimento na paz do Eterno e ao dos Exércitos. Irmãos, como os irmãos viram, essa capa aí é uma capa que tem um título muito forte. Provas de que Jesus é o Deus porco de Roma. Esse é o tema que eu quero trazer nesse vídeo. E esse é o esclarecimento que eu quero trazer para muitas pessoas que não conhecem essa questão. Foi difícil para mim aceitar, assim como você que está me assistindo pela primeira vez, também é difícil para você aceitar isso. Por quê? Porque tem quase 2000 anos que esse nome Jesus está sendo pregado. Mas a própria Escritura nos mostra, nós vamos ver isso no decorrer do estudo, a própria Escritura nos mostra que eles iriam ocultar o nome do Eterno e o nome do seu Filho, o verdadeiro nome do Eterno, o verdadeiro nome do seu Filho, da igreja do Eterno e do Filho dele. O inimigo ia fazer de tudo para ocultar o nome do Pai, de nós e o nome do seu Filho. E nós vamos ver que, para isso, o inimigo criou falsos nomes e apresentou esses nomes para a igreja. E a igreja aceitou esses falsos nomes. Então, nesse estudo, eu vou trazer esse esclarecimento para vocês. Vou trazer documentos, vou trazer fotos, imagens, vídeos, mostrando que o nome Jesus não é o nome do Filho do Eterno. O nome Jesus é um nome de blasfêmia, colocado pela Igreja Católica, justamente para poder fazer a Igreja do Machia blasfemar contra ele. Essa sempre foi a intenção de Satanás. Satanás sempre tentou levar o homem a blasfemar contra o Eterno. Por isso que lá no Velho Testamento, aquele rapaz lá blasfemou o nome do Eterno. Ali estava sendo influenciado pelo diabo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Eu não sou digno de estar trazendo essa mensagem. Eu não me considero digno de estar trazendo essa mensagem para vocês. Porque eu me considero uma pessoa cheia de erros e de falhas. Mas o Eterno me deu a graça de ter esse conhecimento que eu tenho hoje. Não sou eu, mas vários irmãos agora também têm esse conhecimento. Então nós não podemos guardar esse conhecimento para nós. Nós temos que divulgá-lo. Nós temos que passá-lo para outras pessoas, para que as pessoas possam enxergar essa verdade que nós enxergamos hoje. Então esse vídeo é um vídeo impactante. Nós reunimos todas as provas. Já falamos sobre isso em outros vídeos? Já. Porém, agora nós juntamos mais documentos, mais evidências, para trazer com mais clareza para você e para que essa Babilônia, essa doutrina que veio do catolicismo romano, isso tudo venha a cair por terra nessa noite. Então eu quero estar fazendo uma oração justamente por causa disso, porque nós somos falhos, não somos dignos de estar trazendo a palavra do Eterno. Mas a Escritura nos mostra que o Eterno não quis que os anjos trouxessem o Evangelho. O Eterno não é eles que vai pregar. A Escritura nos fala no livro de Hebreus que os anjos ansiaram para poder pregar a mensagem, mas o Eterno falou, não, é eles que vai levar a mensagem da salvação. Então nós não podemos recuar diante do Eterno. Ainda que somos falhos, somos, mas o Eterno nos capacita. E eu estou aqui, você não vai olhar para a minha pessoa, você vai observar se o que eu estou falando é verídico ou não. E aí você vai pesquisar, você vai correr atrás, fazer da mesma forma que nós fizemos. Você vai lá e vai pesquisar e ver se o que nós falamos é verdade ou não. Temos que fazer dessa forma. O apóstolo Paulo diz que o crente fiel é aquele que examina todas as coisas e retém o que é bom. Quando ele foi pregar lá em Atenas, ele elogiou eles, porque ele falou, vocês não acreditou de cara no que eu falei, vocês pesquisou, para depois vocês aceitarem a mensagem. Então ele elogiou eles, porque eles foram prudentes. Eles não receberam logo de cara. Então, eu quero fazer uma oração antes. Deixa eu beber uma água aqui. Soberano e eterno e alto, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai. Porque tu és aquele que habita em um alto e sublime trono. Tu és aquele que pode todas as coisas. Tu és o Todo-Poderoso. Nesta noite estaremos falando sobre o teu nome, Ial dos Exércitos, e sobre o nome do teu filho, Yahshua Machia. Dois nomes que foram ocultados durante quase 2000 anos pela Igreja Católica e esse sistema caído. Mas hoje, nesta noite, ó Pai, tu tens a oportunidade, ó Eterno, de levar essa mensagem a todos os corações, levar essa mensagem a todos aqueles que querem a tua verdade, querem saber qual é realmente o teu nome e qual é o nome do teu filho, para sair desse engano. Ó Eterno, nós repreendemos toda a ação do inimigo, nós repreendemos toda a ação de Satanás, para que ele não possa, ó Pai, obstruir o entendimento das pessoas. Que tu venhas, ó Eterno, com o teu Santo Espírito
esclarecer essa mensagem, para que todos aqueles que estão me ouvindo sejam impactados e recebam em seu coração a verdade que vem de ti, ó Pai. Te agradecemos. No nome de Yahshua Mashiach, o teu filho, a quem tu enviaste nessa terra para morrer por nossos pecados. Louvado seja o teu santo nome, ó Yahweh dos exércitos. Eu quero começar esse vídeo da mesma forma que eu começo todos os vídeos quando eu vou falar sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu filho. Eu vou estar lendo Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Aqui diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? O autor desse livro aqui, quando ele escreveu essa profecia, ele escreveu ela há 700 anos antes do Mashiach vir à Terra. Ou seja, há 2.700 anos atrás foi escrito essa profecia aqui. Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Aqui o autor, ele faz um desafio. Ele pergunta: quem criou todas as coisas? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes, me responda. É um desafio para nós. Para que fazer essa pergunta? Hoje muitos vão dizer: para que essa pergunta? A resposta é fácil. O nome é Deus, o nome é Jeová, esse é o nome do Pai, é Yahvé, é Javé. E para o filho eles vão dizer: o nome do filho é Jesus, é Jesus. Só que nenhum desses nomes são nomes verdadeiros. Por isso o autor aqui, inspirado pelo Espírito do Eterno, fez um desafio. Ele fez um desafio para nós respondermos qual é o nome verdadeiro. Por que ele fez um desafio? Ele fez um desafio para gerações futuras. Por que ele fez esse desafio? Porque tanto o nome do Pai quanto o nome do Filho seria tirado das Sagradas Escrituras. O inimigo ia fazer de tudo para ocultar o nome do Eterno e o nome do seu Filho de toda a humanidade. Por isso a Escritura diz no livro de Apocalipse que Satanás é o enganador de todo mundo. Ele é o enganador de toda a terra. Ele enganou toda a terra nessa questão. Romilson, como é que ele fez isso? Ele tirou o nome do Pai, o nome do Eterno, das Escrituras Sagradas que foram traduzidas para outros idiomas. No hebraico, o nome do Eterno aparece com 4 letras: Yod, Re, Vav, Re. Transliterado, hoje nós sabemos que é Yahweh. Esse é o nome do Pai. Não é Jeová, nem Javé, nem Yahvé. O nome do Eterno é Yahweh. Eu não vou entrar na questão do nome do Eterno hoje, provando qual que é esse nome, porque nós temos vários vídeos aí provando na arqueologia, na história, qual é o nome do Pai e qual é o nome do Filho. Mas só estou mostrando para você que eles fizeram de tudo para ocultar o nome do soberano, do Eterno. Como é que eles fizeram isso, meus? Só no Velho Testamento o nome do Eterno aparece 3.828 vezes. Eles tiraram e colocaram a palavra Senhor no lugar. E se você pegar qualquer dicionário, se você pegar um dicionário desse aqui, que é um dicionário bíblico, ou outros dicionários aí, você vai ver que a palavra Senhor significa Baal. Baal significa, Senhor significa Baal. Então eles tiraram o nome do Eterno, Yahweh, e colocou Senhor no lugar, colocou Baal no lugar. Tem uma tradução que fala assim: e o meu povo não me chamará mais de meu Baal. Algumas outras, como a apologética, falam: o meu povo não me chamará mais de meu Senhor. A Bíblia apologética é uma Bíblia que os pastores gostam de usar muito. Nela já está assim: o meu povo, vai chegar um tempo que meu povo não me chamará mais de meu Senhor, porque Senhor é Baal. Da mesma forma também que Deus vem de Zeus. Não vou entrar nessa questão aqui, vou entrar só nessa questão de que eles fizeram de tudo para ocultar o nome do soberano, do Criador dos céus e da terra e do seu Filho. Então eles tirou o nome do Pai de toda a Bíblia, que foi traduzida para outros idiomas, para o inglês, para o português, para o francês, para o alemão, e colocou Senhor no lugar, para ocultar. Hoje nós lemos o livro de Gênesis, lá em Gênesis está escrito: no princípio o Senhor Deus criou os céus e a terra. Mas na Bíblia hebraica aparece a tradução original, aparece o nome do Eterno, Yod, Re, Vav, Re. Na tradução original está: no princípio, Yahweh, o Criador, criou os céus e a terra. Ali ele se identifica. Logo no início de Gênesis, o nome dele já aparece de cara, ele mostrando quem é que fez todas as coisas. Senão nós podemos perguntar: qual Deus que criou os céus e a terra? Foi Zeus? Foi Hare Krishna? Foi Buda que criou? Não, por isso que o Eterno já se identifica logo. Ele fala: no princípio, Yahweh criou os céus e a terra. Yahweh, o Criador, criou os céus e a terra.
Então o inimigo foi lá e tirou o nome do Eterno, que aparece no Velho Testamento 6.828 vezes, e colocou o Senhor no lugar, para esconder de mim e de você. Por quê? Porque no livro de Joel diz: e todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. E aí na Bíblia hoje está: e todo aquele que invocar o nome do Senhor. Qual Senhor? Qual é o nome dele? Senhor não é nome, Senhor é um título. Então o Eterno tem que ser reconhecido pelo seu nome. O nome do Eterno, em todas as Escrituras, ele tem que ser reverenciado, ele tem que ser adorado. O nome do Eterno é a coisa mais importante que tem nas Sagradas Escrituras. Por isso que no livro de Salmos diz: eu os livrarei, lhes mostrarei a minha salvação, porque eles conhecem o meu nome. É importante você conhecer o nome do Eterno. Quando você quer conhecer uma pessoa, a primeira coisa que você pergunta é qual o nome daquela pessoa, e aquela pessoa fala para você o nome dela. E aí você vai e cumprimenta aquela pessoa. Então nós temos que conhecer qual é o nome do Criador do Universo, aquele que nos fez, aquele que nos está dando a salvação por meio do seu Filho. E o nome dele é Yahweh dos Exércitos. E essa revelação hoje já esparramou em toda a terra. Por quê? Porque a Escritura, o Eterno, fala que no final dos tempos, ele ia trazer o seu nome à tona novamente, ele ia revelar o seu nome para o seu povo. Isso está registrado no livro de Isaías 56, ele fala: o meu povo saberá qual é o meu nome no final dos tempos, o meu povo vai saber qual é o meu nome, porque o Eterno ia trazer o nome dele à tona novamente, ele ia revelar no final dos tempos. O inimigo tentou ocultar, mas ele não iria conseguir ocultar durante todo o período da igreja na terra. No final dos tempos, o Eterno prometeu e ele revelou. O nome dele é Yahweh dos Exércitos. E como é que foi que eles fizeram com o nome do filho dele para ocultar, Romeu? Eles inventaram outro nome para o Mashiach. Tem alguns lugares aí que o nome é Yeshua, Yehoshua. Outros lugares lá eles colocaram Olorum, mas o nome mais conhecido mesmo, que se propagou em toda a terra mesmo, é o nome Jesus, que é o próprio nome Jesus, porque a letra J, ela sempre foi a letra I, depois que ela tomou a conotação de J, mas ela era reconhecida como letra I. Então, lá no Vaticano, a Igreja Católica, quando ela mudou o nome do Salvador, ela colocou Jesus. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. E veja bem, nome de pessoa não se traduz. Nome de pessoa você faz transliteração. Traduzir é uma coisa, transliterar é outra. Você traduz nome de bicicleta. Bicicleta no Brasil é bicicleta, nos Estados Unidos é bike. Cachorro no Brasil é cachorro, nos Estados Unidos é dog. Animais, coisas materiais, carro, casa, tudo se traduz, menos nome de país, cidade e pessoa. Brasil é Brasil no mundo inteiro. Estados Unidos é Estados Unidos no mundo inteiro. Nome de país não se traduz. Nome de cidade não se traduz. São Paulo é São Paulo no mundo inteiro. Nova York é Nova York no mundo inteiro. Xangai é Xangai no mundo inteiro. Nome de cidade não se traduz também. E nem nome de pessoa. Donald Trump é Donald Trump onde ele for. Barack Obama é Barack Obama onde ele for. Arnold Schwarzenegger é Arnold Schwarzenegger onde ele for. Não se traduz. Então eles começaram a fazer traduções para o nome do Filho do Eterno. E é isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Vou estar te mostrando isso nesse vídeo. Vou pegar aqui, vou virar no quadro aqui, você vê aí. Veja bem, aqui está o nome do Filho do Eterno em hebraico, porque foi a primeira escritura que foi escrita. Ela foi escrita em hebraico, ela não foi escrita em alemão, nem francês, nem português, ela foi escrita em hebraico. Masha, Moisés escreveu em hebraico. E lá está, Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Isso aqui é o nome do Filho do Eterno. O nome do Eterno, eu vou escrevê-lo aqui para vocês aqui, ó. Para quem está me vendo pela primeira vez e nunca viu o nome do Eterno, o nome do Eterno em hebraico se escreve assim, ó. Dessa forma, ó. Yod, Re, Vav, Re. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Eles escrevem de lá para cá. Nós escrevemos daqui para lá. O nome aqui, ó. Esse Y é esse aqui. Essa aqui é essa aqui. Isso aqui é o Vav, é o U. Esse aqui, Shin, é o S com H, ou X, da forma que você quiser. E o A no final representa também o A. Essas duas letras aqui podem ser traduzidas como A, essa e essa. O nome do Filho do Eterno é Yahshua. Esse é o nome do Filho do Eterno. Romilson, por que Yahshua? Porque no nome do Filho tem que estar contido o nome do Pai. O nome do Filho é um nome teofórico. O que é um nome teofórico? É um nome que se originou em outro nome.
O nome do Filho se originou no nome do Pai. Por isso que o Eterno falou, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. Então, na Bíblia, todos os nomes foram mudados pela Igreja Católica. Ela mudou todos os nomes para ocultar o nome do Pai e o nome do Filho, porque o nome do Pai está no nome dos filhos de Israel. O Eterno falou, coloca o meu nome do filho de vocês e eu vou estar abençoando o filho de vocês. Então, na nossa Bíblia está escrito São João, não é João, é Yauhana, que significa Iau é gracioso. Na nossa Bíblia está Joaquim, não é Joaquim, é Iauquim, que significa Iau eleva. Na nossa Bíblia está escrito Jerusalém, mas não é Jerusalém, é Yauxalém, Yauxalém. Por que Yauxalém? Porque foi a cidade que é chamada pelo meu nome. O nome do Eterno está no nome da cidade. Yauxalém significa Yau é paz. Então o nome do Eterno está no nome da cidade santa. Ele fala a cidade que é chamada pelo meu nome. Daniel está escrito isso no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, se eu não me engano. O Eterno falou assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, eu virei do céu e sararei a sua terra. Vocês conhecem como judeus, não é judeu. O nome deles é Yaldin. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Yaldin. Yaldin significa povo de Yal. Din significa povo. Povo de Yal. Yaldin significa povo de Yal. Se o meu povo se humilhar e buscar a minha face, eu virei do céu e sararei a sua terra. Está falando dos judeus, dos Yaldins. Judeus é porque veio de Zeus, é a igreja católica paganizando todas as coisas. Mateus não é Mateus, Mateus é Matit Yal. Matit Yal significa presente de Yal. Mas botaram Mateus, que significa presente de Zeus. Só estou dando uma pincelada para vocês entenderem que eu quero chegar lá na questão do nome Jesus, para mostrar que o nome Jesus significa isto é um porco. Foi um choque quando eu vi isso, mas hoje eu entendo com clareza. Por quê? Porque foi o inimigo que fez isso. Está entendendo? Então vamos lá. Então aqui está o nome do Filho do Eterno escrito com 5 letras. Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Eles reduziram o nome do filho dele para Yod, Shin, Vav, Ai. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram sinais massoréticos. Sinais massoréticos são vogais que são acrescentadas no hebraico. O hebraico é escrito com consoantes, mas existem consoantes vocálicas no hebraico. Não vou nem entrar aqui porque tem vídeo lá falando sobre isso. Mas é só para vocês entenderem. Então, isso aqui são sinais massoréticos. Isso aqui representa uma vogal. Que vogal que ela representa? Representa o E aqui, ó. Esse sinalzinho aqui representa a letra E. Isso aqui representa... Esse aqui representa a letra U. Esse aqui é o Shin, é o S com H aqui, ó. Então o nome ficou Yeshua. Aqui eles já mudaram o nome para Yeshua. E aí depois eles fizeram o quê? Eles colocaram o nome Yesou. Yesou, no grego. Ficou assim, ó. Tá aqui, ó. Então, aqui eu não coloquei o grego, não. Eu já coloquei Yesu. No grego ficou Yesu, porque eles botam um O aqui, ó, mas no grego, essa letrinha O aqui, ela tem que juntar as duas para dar o som de U. Mas eu quero já pular já para o latim já logo de uma vez, porque ficou da mesma forma, não mudou. Do grego para o latim não mudou nada, ficou Yesu. Aí eu quero colocar na tela aí que existe até Bíblias antigas trazendo Yesu. Aqui, ó. O irmão pode colocar na tela aí, o irmão tiver aí, o irmão pode colocar na tela aí para as pessoas verem. Essa parte aí. Aí vocês têm paciência comigo aí, porque esse vídeo aqui hoje vai ser uma bomba para destruir com esse sistema da Babilônia aí e mostrar que esse nome aí é um nome de blasfêmia. Tá aí a página aí, ó. Essa aí é uma Bíblia antiga, trazendo Iesu Cristo. Tá aí. Mas o interessante é que aqui eles não quiseram usar a letra A aqui, ó. Eles não quiseram usar ela. Botaram só Iesu. Porque aqui eles já estavam fazendo a mudança no nome para colocar o nome de blasfêmia, para colocar o nome Jesus, para colocar esse nome aqui, ó. Eles já estavam pensando que tinha, eles já estavam analisando, falando, ele tem que terminar com S no final, ele tem que terminar com Sus no final. Jesus, tem que terminar o Zus no final, porque o Zus, vocês vão ver que significa porco. Então, o que acontece? Eu quero colocar na tela o livro de Neemias, Neemias capítulo 12, Neemias capítulo 12, versículo 8, para vocês verem como é que eles traduziram lá no Velho Testamento o nome do Salvador. Porque o que eles fizeram? Eles deixaram lá, eles deixou a letra A. Aqui, ó, vou chegar lá para vocês verem, no Velho Testamento. É o mesmo nome, tá? Vou colocar na tela. Aí, ó, tá aí, ó. Não sei se está dando para vocês verem aí, tá? A imagem, né? Tá bem pequenininha.
Mas se você pegar uma Bíblia, se você pegar uma Bíblia dessa aqui, ó, vocês vão ver que nela, lá no livro de Neemias, está escrito Jesua, terminando com sua no final, com o A no final, não com o S. Terminando com o A no final. Só que se terminar com o A no final, o nome não significa porco. Aí a igreja católica pensou, não, nós temos que tirar o A e botar o S lá. Nós temos que tirar o A e colocar o S. Tá aí, ó, a Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém está Josué. Eles falam que o nome Josué e o nome Jesus é o mesmo nome. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que esses dois nomes foram tirados desse aqui, ó. Yalcha. Só que aí eles mudaram para Yeshua, depois mudou para Yes, depois agora eles acrescentaram o J. Nós vai ver aí que o J foi acrescentado no ano de 1515 para o ano de 1520. Eles acrescentaram o J e o S. Ficou Jesus. Aí ficou Jesus. Mas tá aí a tradução aí. Vocês podem pegar a tradução na Bíblia de vocês em casa e vocês vão ver que lá no Velho Testamento terminava com A. Jesua. Isso está no livro de Esdras também. Esdras, capítulo 3, versículo 2. Eu não sei qual que é a página que o irmão está pondo aí, mas é Esdras, capítulo 3, versículo 2. Aí vocês vão ver as duas Bíblias de parede. A Bíblia de Jerusalém colocando Josué e a outra colocando Jesua. Jesua, terminando com A. Mas aí o diabo é tão maligno que falou, não, se terminar com A, o nome não vai significar porco. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou falando. Então, o que eles fizeram? Eles acrescentaram a letra S no final. E o nome se tornou esse significado de blasfêmia. Isto é um porco. Veja bem, eu vou colocar aí na tela o Google Tradutor para vocês, tá? Google Tradutor. Vou colocar o Google Tradutor aí, porque o Google Tradutor você pode entrar na internet e aí você vai traduzir lá do jeito que está no Google Tradutor aí. Vai traduzir aí do latim para o português aí, e aí o Google Tradutor está na tela aí, ó, tá mostrando aí, ó. Quando você coloca lá Jesus, do latim para o português, aparece, ou seja, porco. Esse é o significado do nome Jesus, do nome Jesus, que está lá no Vaticano hoje. Significa, ou seja, porco. A palavra ie no latim, já falei isso em vários vídeos meus. E até a professora de latim aqui, o Naí aqui, ela confirma isso para qualquer um, qualquer hora. E quem quiser perguntar para o professor de latim, ou olhar no dicionário também aí em casa, corre atrás e pesquisa. Tem um celular na mão, só entrar lá e pesquisar lá, ie no latim. O que significa, Romilson? Ie no latim, vou olhar lá agora. Aí você vai lá e olha lá, vai estar lá. Ie significa isto é. Então a página aí que o irmão quiser colocar para as pessoas verem em latim aí, pode colocar aí, mostrando que ie significa isto é, ou seja. Isto é, ou seja. Antigamente o grupo colocava assim, isto é porco. Agora o grupo está colocando, ou seja, porco. E dá na mesma, não muda nada. Tá aí, ó, Jesus, ou seja, porco. Essa tradução do inglês aí, é porque a palavra pig no inglês, aquela Peppa Pig passa no desenho lá, ela é uma porquinha. A palavra pig no inglês, pig no inglês, é porco, porca. Por isso que aquela porquinha lá é chamada de Peppa Pig, que as crianças gostam de assistir. Eu estou mostrando para vocês que não sou eu que estou falando, é o Google que está trazendo o significado. Então, pasme aqui, ó. A questão que eu estou querendo trazer é essa aqui, ó. Eu vou apagar aqui agora essa parte aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Veja bem. Quando o Eterno mandou colocar o nome deles sobre os filhos de Israel para que eles fossem abençoados, porque eles tinham que trazer o nome do Eterno sobre o nome deles. Aí eles eram abençoados. Jeremias, o seu nome é Irmial. E Jeremias falou assim, eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome. Ele tinha prazer em ser chamado pelo nome do Eterno, porque o nome do Eterno estava no nome dele. Então, o que acontece? O anjo Gabriel, seu nome é Gabriel, quando ele foi enviado pelo Eterno até Maria, ele falou, você vai colocar o nome da criança de Yalcha. O anjo falou para Maria, você vai colocar o nome da criança de Yalcha, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Yalcha está relacionado com salvação. Ramilson, o que significa Yalcha? A palavra Shá, no hebraico, significa salvação, salvador. Salvador, salvação. É o significado dessa palavra no hebraico.
Então, Yahshua no hebraico significa Yah é a salvação. Yah é o Salvador. Quem é Yah? O Pai. O Pai é o Salvador. Como é que o Pai salva? Por meio do seu Filho. Yahshua. Então, Jesus não. Jesus significa, isto é porco. Isto é um suíno, um javali. A Igreja Católica fez isso para blasfemar contra o Filho do Eterno e para ocultar o nome do Filho do Eterno de você e de mim. Só que hoje a Babilônia está caindo. Hoje a Babilônia está ruindo. E muitos pastores que estão aí nos seus pentestais, com aquela lingona de porco de pendurada, aquela gravatona, quando eles veem esse vídeo aqui, eles arrancam o cabelo da cabeça porque eles não têm compromisso com a verdade. Porque todo aquele que tem compromisso com a verdade, ele não pode bater de frente com a verdade. O apóstolo Paulo diz, nada podemos contra a verdade a não ser a favor dela. Então hoje o sistema está ruindo. E vai cair mais quando as duas testemunhas vierem pregar. Elias e Moisés. Seu nome é Alial, que significa o Altíssimo é Ial. E Moisés é Macha. Entendeu? Então os dois vão vir pregar na tribulação, mostrando o nome do Eterno Ial e o nome do seu filho Ialcha. E toda a terra vai ter que prostrar diante do nome Yahshua e confessar que o Eterno enviou ele. Todos vão ter que confessar que Yahshua é o Rei para a glória do Pai. Então, essa mensagem aqui hoje é para derrubar esse nome pagão que veio da Igreja Católica e está na boca de vários cristãos em toda a terra. Esse é o objetivo dessa mensagem. E aí, você que está assistindo aí, divulga. Manda para o celular, manda para os pastores, manda para os crentes tudo, para eles verem essa verdade. Porque se eles não cederem agora, eles vão ter que ceder na tribulação. Vão ceder na marra, aí vão ceder no porrete. Aí eles vão ter que prostrar no porrete. Porque o Eterno está dando a oportunidade de nós voltarmos para ele reconhecer o seu nome verdadeiro, Ial, e o nome do seu filho, Yahshua. Eu quero estar lendo Daniel, capítulo 8, versículo 9. Vai ficar grande essa live, mas não tem nada não. Aguenta a mão aí que vai ser uma bomba isso aqui hoje. Isso aqui é para arrebentar com o reino das trevas, para derrubar a Babilônia. Daniel, capítulo 8, fala do surgimento de um pequeno chifre. E esse pequeno chifre, eu vou explicar para os irmãos aqui. Os adventistas já sabem que o pequeno chifre é Roma. Eles ganharam uma parte da revelação desse texto, mas não toda a revelação. Uma parte eles ganhou, porque eles entenderam que o pequeno chifre é Roma, é o Império Romano. O que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês o seguinte. O pequeno chifre, Roma, ele surgiu depois do Império de Alexandre o Grande. O pequeno chifre surgiu depois do Império de Alexandre o Grande. O Eterno falou que 4 impérios iriam governar o mundo. A Babilônia de Nabucodonosor, os Medo-Pérsia, a Grécia de Alexandre o Grande e o Império Romano. A Bíblia é um livro de revelação e de história também. Ela narra. Se você for lá na biblioteca e falar, ó, o Império Babilônico mandou no mundo, a Babilônia mandou. Os Medo-Persas mandou no mundo, mandou. A Grécia de Alexandre o Grande mandou, mandou. Tem até filme dele aí de Alexandre o Grande. O Império Romano governou o mundo, governou. Quem matou o Salvador lá no Madeiro, pregou no Madeiro, foi Roma, foi os romanos. Então o Eterno falou de 4 impérios: Babilônia de Nabucodonosor, os Medo-Persas, a Grécia de Alexandre o Grande e o Império Romano. Quando você lê o texto de Daniel, capítulo 8, vai falando de todos esses impérios. Quando chega no capítulo 9, fala assim: de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército das estrelas e calcando aos pés. Chegou até exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército, sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade e derrubou por terra a verdade. Aqui está falando que surgiu um pequeno chifre. E esse pequeno chifre foi crescendo, crescendo, crescendo até ficar grande, até virar uma potência. Aqui está falando do surgimento do Império Romano, que foi por volta do ano 272 antes do Mashiach, antes do Filho do Eterno vir a essa terra. Há 2.272 anos atrás. 272 anos antes do Mashiach, surgiu o pequeno chifre, surgiu Roma. E diz que ele foi para o sul. O pequeno chifre cresceu tanto na direção do sul, ele foi guerrear contra os catárgos. Isso está tudo no livro de história. Depois ele foi para o oriente, guerrear contra os gregos, porque um império foi derrubando o outro. Um império foi derrubando o outro. Surgiu o Império da Babilônia, veio os Medo-Persa, Medo e Persa.
Tem, não sei se dá para o irmão jogar a imagem aí da estátua do sonho de Nabucodonosor, que fica até bom para explicar para vocês entenderem. Se o irmão conseguir jogar, fica melhor ainda. Deixa eu ver se ele consegue jogar a imagem lá, para vocês verem o sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua. E aí ele perguntou para Daniel, o Daniel interpretou para ele o sonho, porque Daniel pediu a interpretação ao Eterno, o Eterno deu a interpretação para ele. Ele sonhou, o irmão tá procurando lá, o que ele coloca aí, vocês vão ver a estátua em pé, a estátua vai estar em pé, a cabeça da estátua era de ouro no sonho, ele falou assim, a cabeça da estátua é de ouro, falou para Daniel, vê se você consegue interpretar, a cabeça da estátua era de ouro, os braços da estátua era de prata, o ventre da estátua era de bronze, aí a estátua está na tela aí, ó. A cabeça de ouro, os braços de bronze, o ventre da estátua, aliás, os braços de prata, o ventre da estátua de bronze, as pernas da estátua de ferro e os dedos da estátua ferro misturado com barro. Vou interpretar para os irmãos entenderem. A cabeça, aí o Daniel deu a interpretação para ele. Está lá no livro de Daniel, capítulo 2. Quem quiser ler lá depois, lê. Daniel virou para Nabucodonosor e falou assim, a cabeça é o seu império, a cabeça de ouro, que está mandando hoje em toda a terra. Os braços são os Medo e Pérsia, dois reinos que vão se unir para destruir o seu. Aconteceu, está no livro de história. Falou, o ventre da estátua é a Grécia. A Grécia vai vir depois e destruir os Medo-Pérsia. As pernas da estátua é o Império Romano. E os dedos da estátua é o Império Romano, que vai voltar no final dos tempos agora na forma de 10 países. Depois eu vou chegar lá. Mas só estou mostrando para vocês que agora, quando no livro de Daniel, que fala que surgiu o pequeno chifre, estava surgindo as pernas da estátua, estava surgindo o Império Romano. Aí o Império Romano foi para sul, foi guerrear contra os catáragos. Depois foi guerrear contra a Grécia, porque ela tinha que derrubar a Grécia, porque a Grécia que estava no poder. Ela derrubou a Grécia. Depois ela foi para o país do esplendor. Aonde é isso, meu? Lá em Jerusalém, lá em Jerusalém. Quando Yalcha chegou lá, quem mandava lá eram os romanos. Então esse pequeno chifre eu só estou mostrando que ele é Roma. Roma chegou lá. Aí o texto diz assim, que o pequeno chifre, ele levantou contra o próprio Mashiach, chegou a se exaltar contra o príncipe do exército. Não, primeiro fala, ele levantou contra as estrelas dos céus, calcando aos pés. Que é isso, meu? Isso aqui foi quando os imperadores mandou matar os crentes, jogando eles para os leões na arena, lá em Roma. Ele pegou as estrelas do céu, os crentes, começou a matar, cortar a cabeça deles e jogar para os leões na arena, lá naquele coliseu. Então, o pequeno chifre começou a calcar debaixo dos pés os crentes. Aí vira e fala assim, chegou a exaltar-se contra o príncipe do exército. Aí Roma levantou-se contra o filho do Eterno. O que Roma fez contra o filho do Eterno? O texto continua dizendo, tirou o seu sacrifício perpétuo e no seu lugar colocou a iniquidade, a abominação. Agora nós vamos chegar aqui, ó. O que Roma fez? Roma fez isso aqui, ó. Ela mudou o nome do Salvador. Porque Yalcha representa o Cordeiro do Eterno. Yalcha representa o Cordeiro do Eterno. Jesus representa o porco. Igual vocês viram na capa aí, na hora que eu mostrei, igual vocês viram no Google aí. Então Jesus é o porco. Yalcha é o Cordeiro. Roma tirou o sacrifício que Yalcha fez para o Pai. E no lugar desse sacrifício, que é o sacrifício do Cordeiro, Roma enfiou o porco. Enfiou Jesus. Como é que ela fez isso? Mudando o nome dele. Romilson Thaís. Jeremias, capítulo 11, versículo 19. E Yalcha está dizendo assim, é uma profecia, está dizendo assim, eu era como um cordeiro levado ao matador, eu estava sendo levado para ser sacrificado. Eu era como um cordeiro sendo levado para ser sacrificado. Eu era um cordeiro que estava sendo levado ao matadouro. Agora olha o que ele fala. Mas eu não sabia que eles tinham um projeto maligno contra a minha pessoa. Eles disseram, destruamos a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Então, o sistema, Roma, a Babilônia, juntamente com os escribas, com os fariseus, planejaram todo esse plano. Qual o plano, Romeu? Tirar o nome Yalcha e colocar Jesus, para que o nome dele fosse apagado. Só que o inimigo ele foi muito além. Ele fez o nome terminar com Zuz. Por quê, Romeu? Porque Zuz, no latim, significa porco, suíno, javali. Ie, lá no latim, é Ie. O J sempre teve conotação de I. Quando ele foi escrito, começou a ser escrito, ele tinha conotação de I. Depois que ele passou a ter conotação de J. Jesus. Ie, eu já mostrei, significa isto é. Zuz significa porco, suíno. Aqui, o que a Igreja Católica fez, então?
ela tirou o sacrifício do príncipe dos exércitos. Ela tirou o sacrifício do cordeiro. E no seu lugar, colocou a iniquidade. Algumas traduções vão dizer, colocou a abominação. Qual é a abominação, Romeu? Jesus. Jesus é a abominação. É o Deus porco de Roma, que foi colocado para a igreja invocar esse porco e se manchar com ele. Está entendendo a seriedade da coisa? Por isso o texto diz, e derrubou por terra a verdade. Qual a verdade, Romeu? De que Yahshua, o cordeiro, é o mediador entre Yahweh e os homens. Não, ela foi lá e colocou, o mediador é o porco entre os homens e o Criador. Colocou o porco no lugar do cordeiro. Essa tradução aqui, vou ler nela, já li ela uma vez. Ela diz assim, em vez do sacrifício perpétuo, foi apresentada uma oferta nojenta, um sacrifício nojento. Ele acabou com a verdadeira religião, Roma. E tudo que fez, deu certo. Por que deu certo? Porque tem quase 2000 anos que as pessoas aceitaram o sacrifício do porco no lugar. Tem uma página aí, eu quero ver se o irmão consegue colocar para nós, onde um tradutor traduz essa passagem de Daniel, ele faz um comentário dessa passagem de Daniel capítulo 8, e aí ele fala que houve uma rebelião. Então, se eu não me engano, é esse texto que o irmão está colocando aí, ó. Tá aí, escrito aí, ó, na tela aí. Ele fala de rebelião, ele fala que ali houve uma mudança, uma rebelião. Por que rebelião? Rebeldia. Porque a igreja aceitou o outro. Ela largou o verdadeiro Machia e foi após outro. Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, seu nome é Shaul, ele fala assim, ó, quero vos apresentar como uma virgem a um único marido, a saber, a Yahshua Machia. Quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único marido, a Yahshua Machia. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro. Por quê? Porque a serpente seduziu Eva, ela largou o marido dela, Adão, e foi dar ouvido a outro. Ela deixou Adão, a serpente seduziu ela. O que aconteceu agora? O catolicismo romano, com aquela hierarquia de padres, bispos e cardeais e o imperador Constantino, eles seduziram a igreja do Machia e introduziu outro Salvador no lugar do verdadeiro. Introduziu o porco, introduziu Jesus no lugar de Yahshua. Tirou o sacrifício do cordeiro e introduziu o porco. Olha o que está escrito no rodapé da Bíblia Jerusalém. E olha que essa Bíblia aqui foi escrita por padres e pastores, tudo junto. Teólogos padres e teólogos evangélicos. Agora o que está escrito no rodapé dela? Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício ao santuário. Ou ainda, o perseguidor, que é Roma, quis que o sacrifício fosse considerado iniquidade. O perseguidor, Roma, falou, vou profanar, vou tirar o sacrifício puro e vou colocar o sacrifício do porco. Por quê, Roma? Porque o porco no Velho Testamento é considerado como um animal abominável, é considerado como um animal imundo. Então Satanás entrou na mente dos homens e falou, vamos pegar um animal que está lá no Velho Testamento que o Eterno considera como abominável, como imundo, e vamos pegar esse animal e vamos pegar um nome para pôr no filho dele que representa esse animal, que é o porco. Foi isso que Satanás fez. Por quê, Romilson? Porque ele quer blasfemar contra o Eterno e contra o seu filho. Apocalipse capítulo 13 diz que Satanás abriu a sua boca para blasfemar contra o nome do Todo-Poderoso e contra todos aqueles que habitam no céu. Ele quer blasfemar. No livro de Isaías 56, diz assim, o meu povo blasfema contra o meu nome todos os dias, chamando Yahshua de Jesus, chamando o Cordeiro do Eterno de porco, dizendo que quem morreu foi um porco por nós, mas quem morreu foi Yahshua, o Cordeiro do Eterno. Por isso Yahshua enfatiza toda hora, viu 144 mil no Monte Sião com o Cordeiro. Eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Apocalipse 12. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Moisés passou o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Moisés não passou o sangue de um porco nos umbrais das portas. Está entendendo a seriedade que o catolicismo romano fez? Segura aí que vocês vão ver a bomba hoje.
Hoje esse sistema babilônico cai por terra, só se a pessoa não tiver compromisso com a verdade. Então o que que acontece? Estou mostrando aqui que esse pequeno chifre que está no livro de Daniel é Roma, é o Império Romano. Os adventistas sabem disso, só que eles não sabem que o nome Jesus significa porco. Isto é um porco. Tá entendendo? Deixa eu vir aqui, ó. Eu quero que o irmão passe a parte do endemoniado. Eu quero usar uma menina que mora lá em Jerusalém, o nome dela é Aline. Ela vai trazer a explicação do gadareno, do rapaz endemoniado, e aí depois eu vou fazer um comentário em cima, tá? Acerte o vídeo aí para vocês. Vamos agora ver essa passagem. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe para que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Mas como a gente pode ter certeza que esse homem era gentil, que ele era parte aqui das Decápolis, das 10 cidades pagãs? Primeiro, por causa da conversa que eles vão ter. Jesus pergunta a ele: qual o teu nome? E ele vai responder: meu nome é Legião. Legião não é nome de gente, pessoal, nem gentios, nem judeus. Mas tu falasse há 2000 anos atrás, dentro do Império Romano, a palavra legião tem uma associação, a Legião Romana, um grupo de pelo menos 3.000 soldados romanos. Então vocês viram aí ela explicando a história. Mas o interessante dessa história aí, ela não sabe que o nome do Salvador é Yahshua, está chamando ele de Jesus, a mulher não sabe. Mas o interessante dessa história aí é que ela mostrou que o rapaz que estava endemoniado, os espíritos que estavam nele, em vez deles escolher um outro nome, não, eles escolheu a palavra legião. Já falei isso em vários vídeos. Por que legião? Porque o Império Romano, como eu falei que o pequeno chifre, foi para a Terra Santa. Daniel, capítulo 8, versículo 9 em diante, fala que o pequeno chifre foi para a Terra Gloriosa, foi lá para Jerusalém, Yahushalém. E ali eles dominou tudo, passou a mandar em tudo, escravizou os judeus, os Yaldim. E aí Yahusha veio, e quando ele expulsou aquele demônio ali, ele estava dando uma demonstração que ele poderia libertar Israel se eles quisessem dos romanos, do Império Romano, tirar o jugo pesado que estava sobre eles. E Yahusha está querendo mostrar isso para eles, quando ele expulsou a legião. Por quê? Porque a palavra legião, como a menina mostrou aí, vem de Roma. Por isso que existe a 10ª legião. Ela só reúne na questão da quantidade. Cada legião tinha 6.000 soldados. Uma legião era 6.000 soldados. 2 legiões era 12.000 soldados. Tem até filme aí que fala da 10ª legião. Tem um filme aí que é a 10ª legião. São os romanos batalhando ali em guerra. Então, o demônio escolheu a palavra legião. Por quê? Porque ele queria se identificar com Roma. Tem 3 coisas que estão interligadas: os demônios, Roma e o porco. Os demônios, Roma e Jesus. Está tudo interligado, essas 3 coisas. Os demônios, Roma e o porco. Vocês podem observar que ele virou para Yahshua e falou assim: não me mande para fora do país. Algumas pessoas falam: não me mande, não nos mande, não nos mande. Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Não nos mande para fora do país, não nos mande para o abismo. E aí eles virou e falou assim: deixa nós entrar nos porcos. E Yahshua virou e falou: pode entrar. Hoje nós entendemos por que isso foi preservado, essa história foi preservada para ser contada para nós entendermos que o porco foi colocado
dentro da igreja do Mashiach. O porco foi colocado no meio do povo do Eterno para eles invocar esse porco. Vou explicar para vocês entenderem. Você que está me vendo pela primeira vez, porque quem já assistiu meus vídeos sabe o que eu estou falando. Quando ele virou e falou assim, meu nome é Legião, ele se identificou com Roma, os demônios se identificou com Roma. Aí ele falou, deixa nós entrar nos porcos. E Alcha permitiu. Agora, a Legião, que representa Roma ali, entrou nos porcos, se tornou um só. E aí os demônios pegou os porcos e os levou para as águas, jogou nas águas. Água na Bíblia representa povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, versículo 15. Fala que águas representam povos, multidões, nações e línguas. O que aconteceu lá então, Romeu? A legião Roma, pegou o porco e levou para as águas. Tá entendendo? A legião Roma pegou os porcos e levou para as águas. Roma, a igreja católica, Roma, a igreja romana, pegou o porco, Jesus, e levou para as águas, levou para os povos, multidões, nações e línguas. Não tem jeito de explicar mais claro que isso. Isso é uma revelação do Eterno que o Eterno nos deu nesses últimos dias para mostrar que esse nome Jesus é levado pelo catolicismo romano em todos os cantos da terra. Esse nome é o porco sendo levado para as pessoas e não o cordeiro. Yahshua não tem nada a ver com Jesus. Jesus não tem nada a ver com Yahshua. Yahshua nasceu na Terra Santa. Yahshua é de Israel. Jesus é de Roma, é do Vaticano. Yahshua é escrito em hebraico. Jesus é escrito em latim. Os dois não são iguais. Yahshua é o cordeiro. Jesus é o porco de Roma. É difícil ouvir isso, não é? Mas você vai ver hoje. Deixa o Eterno tocar no seu coração para tirar toda essa escama que está aí nos seus olhos e tirar toda essa imundícia que está no seu coração, que foi colocado por esse sistema maligno. Por isso que Apocalipse 18, versículo 4 fala, sai dela, sai da Babilônia, povo meu, para não ser de cúmplice dos teus pecados e das suas abominações. A Babilônia ali é o catolicismo romano, com todas essas heresias. Então o que acontece? Em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, fala assim, vi uma mulher montada numa besta. Apocalipse 17 fala, a mulher que viste, 17:9, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela está edificada sobre 7 montes. Aí começa a falar o nome dos montes. Avelino, Capitolino, Esquirinal, Viminal. Onde tem esses montes? Lá no Vaticano. A mulher é a igreja católica, é o Vaticano. A mulher está montada na besta. O que é a besta? O Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano passou para a mão dos papas. Quem comandava eram os imperadores, até chegar em Constantino. Ali, quando Constantino morreu, quem passou a dominar o Império Romano foi os papas. De lá para cá, morre um papa e vem um papa. Morre um papa e vem um papa. E os papas estão lá até hoje. Então a mulher montada na besta, vestida de escarlate, de vermelho, é a igreja católica. Por isso que os padres vestem de vermelho. Está lá no Vaticano. Se você passar os vídeos, você vai ver eles vestindo de vermelho, de escarlate, a cor do pecado. Então, essa mulher é a igreja católica. Ela está montada numa besta. Que besta? O Império Romano. Agora, pasme. O versículo diz assim, ela está montada numa besta cheia de nomes de blasfêmia. Qual que é os nomes, meu Deus? Deus, que significa Zeus. Senhor, que significa Baal. Jesus, que significa isto é um porco. Nome de blasfêmia. Blasfêmia é contra quem, Romeu? Contra o Eterno e contra o seu Filho. A igreja católica criou nomes de blasfêmia. Porque está falando que Deus é o mesmo que Zeus. É um ídolo da mitologia grega, que passa os filmes aí, ó. Perseu, filho de Zeus, metade homem, metade Deus. É a história. A igreja católica está contando a história dos gregos, misturou tudo, fez uma farinha ali, uma lavagem ali, ó, e deu para os crentes aceitou tudo. Então eu estou trazendo essa mensagem aqui para você ser liberto nesses últimos dias. Sair fora desse vinho da Babilônia aí, porque isso aí tudo aí foi paganizado. Então você entendeu a história do Gadareno agora? Por que aquela história ali foi contada? Você nunca viu e nem vai ver dentro das denominações um pastor trazer essa interpretação, porque ele não sabe de nada disso, ele está cego. Ele está dentro da igreja de Laodiceia, onde o Mashiach diz assim, vocês são cegos, pobres, desgraçados, miseráveis e nu. Aconselho que compre de mim ouro refinado, que vocês encham-se do Espírito para que vocês possam enxergar novamente. Está tudo cego. Então veja bem, essa é a intenção, fazer os crentes blasfemar contra o Eterno e contra o seu Filho. Por isso que aquela mulher lá no Velho Testamento, lá no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, o rapaz blasfemou contra o nome do Eterno, o Eterno mandou tirar ele para fora do arraial e apedrejar ele.
Yahshua, quando eu falo que Yahshua não tem nada a ver com Jesus, as pessoas, meu, tem. Assista lá todos os outros vídeos que nós lançamos lá, porque isso aqui eu não posso pegar tudo aqui e jogar aqui, senão a live vai ficar imensa. Jesus é um e Yahshua é outro. Isso é inquestionável. Os dois é totalmente diferente. Totalmente diferente. Os dois não batem. Um é um semideus, é um deus homem na Terra. O outro é 100% homem. Então são vários pontos que mostram a divergência entre os dois. Por isso que a Escritura fala que nós temos que chegar ao pleno conhecimento de quem é o Filho do Eterno. Alguns falam o conhecimento exato de quem é o Filho do Eterno. Esse que está sendo pregado pelo cristianismo não é Yahshua, é o Deus porco de Roma. Infelizmente, eu tenho que te dizer essa mensagem, é o Deus porco de Roma. Então, quando Yahshua estava expulsando os demônios, eles viravam e falavam assim, ele está expulsando os demônios pelo maioral dos demônios. Yahshua falou assim, toda blasfêmia contra o Filho do Homem, que era ele, vocês têm perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, porque o Espírito Santo era o Pai, que estava no Filho reconciliando o mundo consigo mesmo. O Espírito Santo e o Pai é o mesmo. O Pai em Espírito estava no Filho reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Então ele estava chamando do Pai de demônio. Estavam blasfemando contra o Pai. Agora você imagina chamar Yahshua, o Filho do Eterno, de porco. Porque quando você se refere a ele como Jesus, você está dizendo, isto é um porco. Então você está blasfemando contra ele. É uma blasfêmia. É isso que o Eterno quer tirar de nós, nesse final dos tempos, para que nós possamos participar desse grande arrebatamento que vai acontecer. Só vai subir quem conhece o nome do Eterno e quem conhece o nome do seu filho. Quem está invocando o porco vai ter que passar pela tribulação para poder conhecer qual é o nome verdadeiro. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte. Então, veja bem, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz assim, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está colocado, o qual é Yahshua Mashiach. Se você ler mais atrás, Paulo fala assim, vocês estão dizendo aí, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Pedro é Cafos, Paulo é Shaul. Você está afirmando aí, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Ele falou, vocês estão colocando outro fundamento. Eles estavam querendo iniciar uma igreja com o nome de Paulo, uma com o nome de Pedro e outra com o nome de Apolo. Paulo falou assim, vocês não podem fazer isso, vocês estão colocando outro fundamento, vocês estão colocando outro nome, além daquele que já está colocado. Lê na sua Bíblia aí. Paulo falou, vocês não podem pôr outro nome, além daquele que já está colocado. Yahshua Mashiach, ele vira e fala, deixei. Yahshua Mashiach, por que ele falou já está colocado? Porque o nome do Mashiach não foi escolhido por um homem. O nome do Mashiach não foi escolhido por Maria, por Miriam, nem por José. José, seu nome é Yusuf. Maria é Miriam. Não foi escolhido por nenhum dos dois. O nome do Mashiach, o nome do Filho do Eterno, foi escolhido pelo próprio Eterno. O Eterno falou com o anjo Gabriel, falou, vai lá e fala com ela. Coloca o nome dele de Yahshua, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí, quando foram traduzir as Bíblias, foram mudando os nomes. Estava Yahshua, falou, põe Jesus aí, muda tudo, muda tudo. Põe João aí, Alhana, vocês põem João, para nós vamos esconder o nome do Eterno e o nome do Filho dele, para os povos não descobrirem, não adiantou, caiu por terra. A verdade chegou. Hoje, a história da Bíblia é verdadeira, mas os nomes que estão aqui são todos falsos. Tem até um padre que falou os nomes foram agreciados. Pegou um bocado da Grécia, outros de Roma e juntou tudo e fez essa bagunça. Então, não se pode pôr outro fundamento além daquele que o Eterno já escolheu. Yahshua, você não pode dar outro nome. Por isso que eu falei no início, nome de pessoa não se traduz. Nome de pessoa você não se traduz. Nome você faz transliteração. Ó, vou escrever Yahshua. Ó. Vou escrever Yahshua. O que é transliteração? Transliteração é letra por letra. Letra por letra. Se eu for escrever, mandar o chinês escrever meu nome, ele vai escrever lá Romius, mas ele vai escrever um garranchinho. Mas na hora que for pronunciar, ele vai falar Romius na língua dele. Muda a escrita, mas não muda a pronúncia. A pronúncia não pode mudar. A escrita pode, mas a pronúncia não. Aqui, a escrita vai mudar agora. Eles escrevem da direita para a esquerda e nós da esquerda para a direita. Essa aqui é essa aqui. Repare, tem 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Iod, Ré. Tá faltando um aqui. Deixa eu escrever ela aqui. Peraí. Iod, Ré, Vav, Shin, Ai. Essa. O Ré representa o A. Ela pode ser traduzida como A. Ela é uma consoante, mas ao mesmo tempo ela é uma vogal. O Vav é o U. O Shin é o S com H. Ou pode ser o X. Vou pôr X para ficar melhor, porque aí vai ser letra por letra.
Essa aqui pode ser traduzida como A, e é traduzida por A no hebraico, ela é traduzida como A. Esse aqui é o Ai, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu transliterei. Eu não fiz uma tradução, porque nome não se traduz. Então, o nome do Eterno. Olha o nome do Eterno. O nome do Eterno. Iau. Iau. Se escreve assim. Uma letra. É o Iod. É o Y. O Iod é o Y. O Re pode ser traduzido como A. No meio ele é traduzido como A. O Vav. Esse que no final deveria ser A, só que no final de um nome, quando tem o Re no final de um nome, ele não pode ser traduzido como A. Ele tem que ficar mudo. Aí ele muda, ele é esse aqui, o H. Iau. 4 letras em cima e 4 embaixo. Só para você. Então, o que eles fizeram? Tirou o nome e colocou... Tirou o nome verdadeiro e colocou o nome do porco. Colocou o nome do porco. Colocou o nome do Deus porco. Jesus é o Deus porco de Roma. Queira você acreditar ou não, Jesus é o Deus porco de Roma. E agora você vai ver isso agora, com mais clareza. Agora, firma aí agora, que agora vai vir a bomba agora. Agora que nós vamos entrar na bagaceira agora. Agora vocês vão ver agora. Eu vou colocar aí os padres... Qual a imagem? O irmão está colocando a imagem do porco aí, ó. Porco Dio. No latim fala Dio. Dio é Deus. Porco Dio. Deus porco. Tá aí a imagem aí. A imagem do porco Dio. Tem uma pizzaria também lá, que tá a pizzaria lá, pizzaria Porco Dio. Se o irmão tiver a imagem, para apoio para o irmão ver. Vem de lá também, a pizzaria. A pizzaria Porco Dio. Tá aí a pizzaria aí, ó, lá escrito, pizzaria Porco Dio. Ou seja, Deus porco. Isso tudo aí vem de Roma. A maioria das imagens que eu vou pegar aqui, 90% delas foi buscado lá na Itália, lá em Roma. Aí eu vou mostrar para vocês, que é de lá que vem o Deus porco, é de lá que vem Jesus. Agora eu vou colocar o padre dançando com as freiras e vocês prestem atenção na letra da música. Dio porco. Vai falar lá. Presta atenção para você ver. Porco Dio. Everybody, porco Dio. Aí também tem uma imagem aí, ó, de um cara perto de uma freira escrita aí, ó, Porco Dio, perto da freira aí, porque o porco vem de Roma, por isso está relacionado com freira, com padre, é relacionado com a Itália, que vem de lá. A nova ordem mundial sabe qual é o significado desse nome Jesus. Eu vou passar aí agora 2 desenhos do CIPS, que é um desenho da nova ordem mundial, é um desenho que foi feito lá pelos endemoniados, lá, que aquele desenho é endemoniado. Eles falam lá que ele previu a queda lá do avião da Chapecoense, várias coisas. Eles falam que eles fizeram previsões. Por quê? Porque é um desenho diabólico. E esse desenho, ele já sabe que o nome Jesus significa porco. Lá no desenho, o cara vai lá para a Terra Santa, deita no túmulo lá, onde eles falam que era o túmulo da onde foi colocado o Salvador. Quando ele morreu, tirou ele do madeiro e colocou. Ele deita lá no túmulo. E lá ele fala que lá naquele túmulo foi aonde foi sepultado, foi enterrado o porco. Ele faz um trocadilho de palavra. Observe aí para você ver. Depois eu vou colocar um outro desenho aonde ele fala que o porquinho veio da Itália. E o cara faz até o sinal da cruz. E aí vocês vão ver aí. Vou colocar aí para vocês verem. Ele ainda chama de abominação. Diante de nós está a igreja do Santo Sepulcro, onde se acreditar que fica no tumba de seu Deus. Agora deixe-me olhar com reverência para o lugar de descanso sagrado. Que é isso? Homer, esse é o lugar mais sagrado do cristianismo, não é a rede do seu quintal. Desculpa, é que essas excursões são muito cansativas. E é tão bom aqui na tumba do Salvador Desconhecido. Desconhecido? Esse é o túmulo do homem mais famoso que já viveu. Quem, o Gaguinho?
O Gaguinho não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Olá, nariz de tomada. Fareja uma trufa aí. Eu não sei por que foi mandá-lo trazê-lo da Itália, de primeira classe, inclusive. E você ainda esquece de pedir as milhas. Interessado nisso? George Maroni, onde está seu porco de trufa? Tá olhando pra ele. Um porco humano. Obrigado, senhor, por essa abominação. Tá olhando pra ele. Um porco humano. Obrigado, senhor, por essa abominação. Obrigado, senhor, por essa abominação. Então, quem tem conhecimento, pega a mensagem subliminar na hora. Lá na tumba, lá, ele virou e falou assim, ó, mas ele foi enterrado aqui, não foi? Aí ele falou assim, mas nem humano ele é. Ele é um porco. Ele é um porco. Ele fala, mas ele nem humano e nem porco ele é, porque eles querem fazer uma mistura, né? Eles querem fazer uma mistura com o Salvador. Falando que ele é porco, falando que ele é homem, falando que ele é porco. Agora, daí, da mesma forma, foi esse desenho aí também, aí, ó. Fizeram um trocadilho de palavra aí, ó. Vocês voltam e assistem isso aí para vocês verem. Então, a nova ordem mundial está mostrando. Ele falou, o porco veio de onde? Da Itália. Ele está mostrando que o porco veio da Itália. Até ele sabe disso. E ele virou e falou assim, um porco humano, e fez o sinal da cruz. Por quê? Porque está chamando Yalcha de porco. E falando que ele veio da Itália. Mas quem veio da Itália não foi Yalcha. Yalcha veio de Israel. Yalcha não é o porco. Yalcha é o cordeiro do Eterno. Jesus, sim. Jesus veio de lá. Por isso que, quando nós pregamos, as pessoas falam, mas é o mesmo, né? Não, Jesus é Jesus, Yalcha é Yalcha. Yalcha é Yalcha. Você pode estar chamando o filho do Eterno de porco sem saber, mas da agora para frente você não é inocente mais. Você da agora para frente tem compromisso com a verdade, a não ser que você não quer seguir a verdade, mas foi avisado. Então veja bem, o time do Palmeiras. O time do Palmeiras, ele vem de onde? Ele veio da Itália. Todo mundo sabe que o time do Palmeiras veio da Itália. Palestra Itália. E o mascote do time do Palmeiras é quem? É o porco. Olha ele na tela aí, ó. O porco. Porque o time do Palmeiras é Palestra Itália. Por isso que quando eles vão jogar lá no estádio deles, eles falam assim, nós vamos jogar lá no Chiqueirão. Lá no Chiqueirão. Por quê? Porque sabe que o porco vem da Itália. Jesus vem da Itália. Vamos lá. Agora eu quero botar para arrebentar agora com as imagens que nós pegamos, que vem lá da Itália. A maioria dessas imagens vem lá da Itália. Vou colocar as fotos aí dos santos carregando os porquinhos e do porquinho do lado deles. Todo lugar que eles vão, o porquinho está do lado. Por quê? Porque os santos da Igreja Católica levam o porco. Eles levam Jesus. Os santos da Igreja Católica levou o porco para todos os lados. Por isso vocês vão ver agora para frente, todos os santos com porquinho aí debaixo do braço. Esse é o Santo Antônio, com um porquinho debaixo do braço. Lá atrás dele tem até um demônio, igual eu falei. A Roma, que é o santo aí, o demônio e o porco. Olha lá, ó, debaixo dos pés dele lá. Um porquinho. Lá nos pés dele lá. Olha a outra cabeça do porco aí do lado aí, a seta vermelha mostrando aí, ó. Tá aí, ó. Olha o porquinho debaixo do braço aí, ó. O santo aí com a cruz e o porquinho debaixo do braço. Levando Jesus pra todo lado aí, ó. Carregando. Olha o porquinho lá nos pés. Tá no pé ali, a setinha mostrando. Aí vem outras imagens aí. Olha lá o porquinho de lado. Da agora pra frente vocês vão ver imagem, que não é nem imagem, você vai ver foto. Aí, ó, foto. Se é foto. Olha o porco do lado aí. Dentro de uma igreja lá, dentro de uma denominação lá, ó. Dentro da denominação católica, o porco lá do lado, lá, a seta lá, com ele com a Bíblia na mão. Tá aí. Vamos passar mais outro, né? Vem mais aí. Segura aí que agora é só bomba. Nós vamos mostrar aqui nesse vídeo. Ó, essa igreja católica aí, ó. Com a cruz em cima do porco. Mostrando que quem morreu na cruz foi um porco. Essa é a mensagem da igreja católica. Olha o porco lá pregado no madeiro lá. Aí. A porcaiada. Então, Jesus, ele vem de Roma. Jesus vem de Roma. Agora eu quero chegar aqui, quer ver? Eu vou pegar um vídeo. Eu vou pegar um vídeo aqui aonde... Ah, não tem mais imagem aí, né? O irmão tá mostrando aí. Deixa eu terminar. Aí, aquele lá do cantinho lá é um porco sendo sacrificado. Um
porco sendo sacrificado lá. Aí é o sacrifício do porco. Aí eles fizeram a imagem, uma tatuagem do porco nas costas de um porco aí, ó. O Jesus nas costas de um porco, mostrando que todos dois é um só. Tá aí a imagem aí. Nós vamos lá. Essa aí é uma basílica lá, a basílica lá em São Paulo, ó, em Aparecida, lá os pés. O Jesus pregado lá, os pés dele é de porco. Tá aí a imagem. Vamos passar outra aí pra frente para nós vermos. Quer ver? Aí, ó, isso aí isso aí é o Natal lá, ó. Ó quem tá dentro lá da manjedoura lá, ó. O Jesus lá dentro. É um porquinho. Isso é uma revista que eles soltaram aí, ó. Mostrando aí, ó. Um porco lá dentro da manjedoura. Tá aí outro porco aí do lado da cruz aí, ó. Isso aí é lá no Vaticano, lá porque eles meios lá da Itália lá. Aí um santo aí, olha essa aí, que berração aí, ó. O porco bem aí no pezinho do santo aí, olha que abominação. Porquinho lá no cantinho, ó. Dentro da igreja católica aí, ó. A denominação da igreja católica aí, ó. O porco no cantinho do pé lá. Antes nós não via isso, mas hoje o Eterno tirou essas escamas dos nossos olhos. Tá aí esse porco aí. São várias imagens. Aí de joelho adorando o porco, porque Roma sempre adorou o Deus porco. Roma sempre adorou o Deus porco. Por isso que ela colocou esse nome, tirou o nome do Salvador e colocou esse nome profano dentro da Sagrada Escritura. Jesus. Eles adoram Jesus até hoje, dentro das denominações. Eles adoram o porco. Sendo que a Escritura fala que nós temos que adorar só Iau, só o Pai. Nem o Filho não é digno de ser adorado. Isso aqui é o Natal. O porco com a maçã na boca aí, ó. 25 de dezembro é o dia do nascimento do porco, Jesus. Por isso que ele aparece aí, ó. Lá no Natal eles comiam pernil. E aí tá aí, ó. Antigamente era assim, ó. Era com a maçã na boca ainda, mostrando 25 de dezembro, que é o dia do Deus porco. Aqui uma revista falando que na Páscoa, ó, mesa da Páscoa, cordeiro não, porco sim. Tá mostrando que na Páscoa, porque a Páscoa é o cordeiro que é sacrificado lá e eles comiam o cordeiro. Agora tá falando que não, tem que comer o porco. Porque eles trocou tudo, eles inverteu todos os papéis aí, ó. Moisés comeu foi um cordeiro e não um porco. Essa revista aí eles colocou o porco. Essas aí são as moedas, as pratas lá de Roma, as moedas de Roma, tudo tinha um porco desenhado. Tamanha reverência que eles tinham com o porco. Nos escudos dos soldados romanos, tudo trazia um porco desenhado. Eles eram loucos com o porco, eles adoravam o porco de tudo e quanto é tipo. Constantino sacrificou um porco lá na entrada de Roma, no arco de Constantino, tem Constantino sacrificando um porco. Constantino foi o primeiro imperador que disse que converteu para o cristianismo. Então, eles é que introduziu o Deus porco, Jesus, para dentro do cristianismo. Acho que essa aí é a última parte, né? A última imagem. Essa aí é a última imagem. Eu vou colocar aqui agora, eu quero colocar uma parte aqui agora de um filme que chama A Revolução dos Bichos. Esse personagem é tão maligno porque o Eterno, quando ele pegou os mandamentos de Moisés, quando ele deu os mandamentos para Moisés passar para o povo, o Eterno falou: o primeiro mandamento, segundo mandamento, Moisés foi escrevendo na pedra e depois Moisés foi citando para o povo. O que eles fizeram? Esse povo, eles é tão maligno que eles chamam até o Pai, até o Eterno Iau de porco. Porque se Iauxa é filho do Eterno e Iauxa é porco, então o Eterno também é porco. Filho de porco, porco é. Se o Eterno é pai dele, então o Eterno é porco. É isso que eles querem dizer, a blasfêmia. Eles querem blasfemar de todas as formas com o Eterno. Eles querem blasfemar até nos filmes. Vou mostrar um filme agora que chama A Revolução dos Bichos. Aí vocês vão ver quem é que está dando os mandamentos, passando para o outro porco. O outro porco ali, no caso, seria Iauxa ou então Moisés. Dá uma olhada aí para vocês verem. O vídeo aí, A Revolução dos Bichos. Aquilo que nos ensinou. O importante é nunca nos tornarmos semelhantes ao homem, e assim seguiremos os princípios a seguir. 1. Quem anda em 2 pernas é nosso inimigo. 2. Quem anda com 4 patas ou tem asas é nosso amigo. Afinal, nós somos animais. 3. Nenhum animal deve usar roupas. 4.
Nenhum animal deve dormir numa cama. Não podemos mais ficar no nível 10. 5. Nenhum animal deve beber álcool. Ou fazer algum negócio. 6. Nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Lutar entre si é da natureza humana. Oh, Pincher, sente-se. E o mais importante, 7. Todos os animais devem formar uma unidade e uma irmandade. Todos os animais são iguais. Então aí vocês viram aí que blasfêmia. E no final eles ainda colocou as ovelhas, porque os crentes são as ovelhas de Yahshua. No final eles colocou as ovelhas para responder amém. Colocou as ovelhas para responder amém para o porco. Por quê? Porque eles estão mostrando aí que o pai é porco e o seu filho é um porco que está pastoreando as ovelhas. Tá entendendo o tamanho da blasfêmia, irmão? Só que caiu por terra agora, a Babilônia caiu por terra. Caiu tudo por terra. Nós não queremos nada com Jesus, nós queremos a Yahshua. Nós não temos nada com esse porco, nós queremos o Cordeiro do Eterno. Nós temos que entender que Yahshua é o Cordeiro sem defeito, sem mácula, que foi oferecido para nós. O sangue dele foi derramado por nós. Não foi o sangue de um porco. Sangue de porco não purifica nada. O sangue que nos purifica é o sangue do Cordeiro, Filho do Eterno. Tem um filme, aquele porquinho, o porquinho que se transformou em pastor, ele cantando a música do Natal, porque o Natal é o dia do Deus porco, é dia de Jesus. Coloca aí, irmão, para eles verem o porquinho cantando. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Ei! Estão vendo aí? A blasfêmia? Agora nós vamos colocar uma outra parte desse filme, desse porquinho aí, ele pastoreando as ovelhas. E aí ele vai lá e fala um negócio com as ovelhas lá para elas entrar para o curral. É Jesus, o Deus porco, pastoreando as ovelhas de Yahshua. É Jesus lá do Vaticano, levando as ovelhas para os apriscos, para os curral nas denominação e prendendo elas lá dentro para elas obedecer o porco. E os pastores contribuindo com isso. Os pastores estão arrebanhando pessoas para adorar o Deus porco dentro dos seus currais, dentro das denominações. Então, vai lá buscar para servir o Deus porco, Jesus. Infelizmente, essa é a verdade. E adorar o Deus porco. Tem denominação que comemora até o Natal, até hoje. Só para vocês terem ideia. Adorando o Deus porco. Coloca aí o porquinho pastoreando lá. Coloca aí. Ao ataque, porco. Vai fora! Barra carneiro, ovelha. Barra carneiro, ovelha. A tua raça, a tua lã, o teu clã serás fiel. Ovelhas fiéis. Barra carneiro, ovelha. O quê? O que foi que você disse? O que deu na cabeça desse tal de Roger? Será que alguém sabe? Eu não sei. Ele é o máximo. O que está acontecendo? Será que ele vai ficar lá parado até o tempo se esgotar? Eu pergunto. É. Ou será isso algum tipo de protesto? Pois é, Clive, talvez devêssemos entrevistar o tal de o Porco Pastor. Ou seu treinador. Ele é um cara um tanto animado, pelo que eu estou vendo. Deus do céu!
Como vocês viram aí, as ovelhas obedeceram o porco. Você quer continuar seguindo o porco Jesus ou quer seguir Yalcha? Quem você quer seguir? As ovelhas aí obedeceu o porco. E tá seguindo o porco. Tá aí, ó. Da mesma forma que tá no filme, tá no mundo aí. É isso que ele está querendo mostrar no filme. Yalcha, ele quer te libertar desse Deus porco. Ele quer que você siga ele. Ele é que é o bom pastor. Não é esse porco Jesus que tá aí, não. Por isso que Yalcha veio libertar aquele gadareno lá da legião. Yalcha veio libertar ele de Roma. Veio libertar ele de tudo que veio de Roma. Yalcha quer tirar tudo que Roma colocou no seu coração. Yalcha quer tirar todas essas heresias, esse Deus porco que Roma colocou no seu coração, a trindade, todas essas abominações. Ele quer limpar o seu coração, arrancar isso de você. Ele quer te dar essa libertação. Da mesma forma que Yalcha libertou o gadareno da legião, ele quer libertar você da legião de Roma. Basta você abrir o seu coração e ele vai arrancar esse Deus porco daí e vai colocar o eterno dentro do seu coração e todas as verdades que o eterno tem para você. E inclusive ele, entendeu? É ele que tem que fazer morada no nosso coração. É por isso que quando nós chegamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 3, diz assim: vi os 144 mil no monte Sião com o cordeiro. Não é com o porco, não. É com o cordeiro. Yalcha. Aí, por que é com Yalcha, mesmo? Porque lá está escrito assim, ó. E na testa deles estava escrito o seu nome e o nome do seu pai. Na testa deles estava escrito o nome do pai, aqui, ó, Yal, e o nome do filho, Yalcha. Então, lá no Monte Sião, quem vai estar com o cordeiro lá? Quem conhece o nome do pai e quem conhece o nome do seu filho. Quem seguiu o cordeiro. Quem acompanhou Yalcha, não quem seguiu o porco. Então é necessário você conhecer o nome. E lá continua dizendo, eles não se contaminaram com mulheres, são fiéis. Na sua boca não se achou mentira. Eles não se contaminaram com mulheres. Amigos, o que é mulheres? Mulheres são igrejas. Igrejas evangélicas. Igreja católica. A igreja católica é a mulher montada na besta. Igreja, na Bíblia, é representada por mulher. Eles não se contaminaram com mulheres, no plural. São as denominações evangélicas. Quando você vai lá, você se contamina. Porque você entra para dentro de um chiqueiro para adorar um porco. Para adorar o Deus porco. Ali você está dentro do chiqueiro. Você é uma ovelha se lameando no chiqueiro junto com o porco, Jesus. Então, tá entendendo? Por isso que lá no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, fala que o santuário foi manchado, foi arruinado. Fala, com isso, quando tirou o sacrifício perpétuo do cordeiro e colocou o sacrifício da iniquidade, fala que o templo foi destruído, foi arruinado. Que templo que foi destruído, Romeu? É um templo de construção que está falando no livro de Daniel? Não, é a igreja do Mashiach. Ela foi arruinada. Por quê? Porque ela se manchou com o porco. O porco é um animal imundo. Por isso que aquele espírito lá pediu, deixa nós entrar nos porcos, porque a Bíblia chama eles de espírito imundo. O espírito imundo, ele escolheu o que para entrar? Um animal imundo. Então Jesus e Roma e os demônios tá assim, interligado um com o outro. Você tem que sair fora disso aí, dessa enganação aí. Eles não se contaminaram com mulheres, na sua boca não se achou mentira, não invocou os ídolos. Jesus é um ídolo. É o maior ídolo da história da humanidade, é Jesus Cristo. A oitava maravilha do mundo, que está lá no Rio de Janeiro. Aquilo lá vai cair, quando Yalcha vier, ele vai cepar aquilo ali no pé e vai jogar por terra. Porque você não pode ter imagem de escultura. Ninguém sabe qual é a forma do Filho do Eterno para poder tentar fazer uma imagem dele. O apóstolo Paulo diz que nós seguimos ele é por fé e não pelo que vemos. Ninguém sabe qual é a imagem dele exata para poder fazer ela hoje. Então veja bem. Fizeram tudo isso aí. Arrebentou com o templo. Manchou. Colocou o Deus porco lá e a turma se manchou com ele. Agora as ovelhas têm que sair fora desses currais e invocar o nome verdadeiro para que ela possa se purificar. Por quê, Romeu? Porque a Escritura diz no livro de Coríntios que nós devemos nos lavar invocando o nome de Yahshua. Quando você invoca o nome dele, a Escritura fala que nós estamos nos lavando com esse nome. Se eu não me engano, é o capítulo 1 de 1 Coríntios. Quando você invoca o nome de Yahshua, você está se lavando. Quando você invoca Jesus, você está manchando, porque você está invocando o porco, você está lameando. Está entendendo? E nós não somos porcos, nós somos ovelhas. Mas tem muitas pessoas se comportando como porco, vivendo como porco, lá dentro do chiqueiro, que é as denominações.
Agora veja bem aqui, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, eu quero trazer uma parte aqui mostrando para vocês, e nós estamos terminando, que o arrebatamento está para acontecer e o Eterno está separando um povo, ele está purificando esse povo. Como é que ele está fazendo isso? Através de todas essas verdades e através do seu nome e do nome do seu filho. Porque o nome dele é Torre Forte. Nós temos que conhecer o nome do Eterno para nós obtermos toda essa libertação, o nome dele e o nome do seu filho. Então veja bem, está tudo preparado para o governo do anticristo chegar e para o arrebatamento acontecer. Está tudo preparado. Mas quem vai subir, Romeu? Só quem conhece o nome do Eterno, quem conhece o nome do seu filho e quem se entregar ao Eterno e se purificar de todas essas heresias e desse mundão que está aí hoje. Só esses que vão subir. É o filho varão, são os vencedores. Já falei isso em vários vídeos. Só os vencedores é que vão subir. Você tem que sair de dentro do sistema, largar as mulheres lá, largar as igrejas evangélicas, largar a igreja católica e se purificar dessas idolatrias, abandonar essa trindade, toda essa aberração e passar a conhecer quem é o pai e quem é o filho. Senão você vai ter que ficar na tribulação para você aprender quem é Iau, quem é Yaucha através das duas testemunhas. Então veja bem, está tudo preparado. Por quê, Romeu? Porque já estão fazendo a coroa para coroar o anticristo. Israel está esperando o Salvador até hoje, porque eles não creem que Yaucha é o Mashiach que esteve aqui na Terra. Então eles estão esperando ele vir até hoje. Eles falam que aquele que esteve lá não era o verdadeiro. E aí quem é que vai vir agora? Quem vai vir agora é o anticristo. E aí já estão fazendo uma coroa para colocar na cabeça dele. Vou colocar a imagem para vocês verem aí. Aí a revista falando aí, ó. Eles já estão preparando a coroação. Eles estão fazendo uma coroa toda de ouro, não sei quantos quilos de ouro lá para pôr na cabeça do Mashiach. Só que eles vão pôr na cabeça do anticristo, do anti-Mashiach, achando que está pondo na cabeça do verdadeiro Mashiach. Eles já prepararam o óleo para poder ungir a cabeça do Mashiach, do Messias, do Mashiach. Só que ele vai estar ungindo a cabeça do anticristo, do anti-Mashiach, porque eles não aceitou que aquele que veio, eles não aceitou que era o Salvador. Então eles vão colocar aí, ó. Vou colocar a imagem para você. Aí o óleo aí, ó. O óleo aí. Estou só mostrando para vocês, está tudo pronto. Ele já tem a novilha vermelha para poder ser sacrificada. Tem quase 2000 anos que ele está esperando nascer uma ovelha toda vermelhinha, sem nenhum pelinho branco. Agora que foi nascer em agosto de 2018. Só que tem que ser sacrificado uma novilha, não pode ser sacrificado uma vaca. E em agosto de 2022, ela vira vaca. Então, antes dela virar vaca, ela vai ser sacrificada. Por isso que o arrebatamento está muito próximo. Não acredito que ela vai virar vaca, porque o Eterno preparou todas essas coisas. Então, nós estamos no final dos tempos, a novilha aí, ó. Então, tudo indica que vai acontecer na Páscoa do ano que vem. É como eu falei naqueles vídeos, eu não acredito que o arrebatamento vai acontecer fora da primavera de Israel, fora da Páscoa e fora do dia 15 de Nissan, não. Tudo aponta para a primavera, para a Páscoa e para o dia 15 de Nissan. Podemos ter errado o ano? Podemos. Mas a estação, o mês e o dia, eu não creio que nós erramos. Eu creio que o Eterno deu a revelação exata para nós. Israel está com 73 anos. E Yaucha disse que a última geração é essa, a geração que vê essa figueira brotar. A geração que vê se Israel virou um país. Israel virou um país em 1948. Israel está com 73 anos. Em 14 de maio do ano que vem, ele completa 74. Então, antes dele completar 74, eu acredito que acontece o arrebatamento, porque Yaucha falou, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Isso o quê? A tribulação, as pragas chegando, e o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação começar. Então, está tudo preparado. Noé gastou 73 anos para construir a arca. Tudo nos mostra isso, que ele gastou 73 anos para construir a arca, e depois veio o juízo do Eterno. Israel, a arca representa Israel, que passou pelo juízo do Eterno. Israel vai passar pelo juízo do Eterno, vai passar pela tribulação. Só que tudo nos mostra que vai começar agora com 73 anos da construção do Estado de Israel, do país de Israel. Assim como Moisés levou Noé levou 73 anos para construir a arca, Israel levou 73 anos para construir o seu país até agora. Então tudo indica que a tribulação vai começar agora com 73 anos de Israel, prestes a completar 74, em 15 de Nissan. Porque a figueira foi cortada no ano 73 depois de Yaucha. Flávio José nos mostra isso, na Guerra de Massada. A figueira foi cortada com 73 anos, na Guerra de Massada, no dia 15 de Nissan. Agora está completando 73 anos que a figueira, que é Israel, brotou. Está completando 73 anos no dia 15 de Nissan, que é 16 de abril do ano que vem. Então, eu acredito que tudo aponta para ali. Não estou afirmando, mas tudo aponta para ali. Estou só te dando a orientação para você ficar atento, que tudo leva para ali. Tudo nos mostra que a tribulação vai começar
ali. Agora o que é que eu quero trazer? O reset mundial. Eles querem fazer um reset mundial. Vamos ver o que é um reset mundial. Reset mundial é resetar tudo, tirar a moeda de papel e colocar a moeda digital e começar tudo do zero, resetar tudo. Vai haver um blackout no mundo, onde tudo indica que os computadores vão apagar e quando tudo voltar, isso aí já vai voltar com um reset mundial, vai criar uma moeda única no mundo inteiro, que é a moeda do anticristo, a moeda digital, que vai ser colocada na mão e na testa das pessoas. Só que eu quero que você veja para quando é que está marcando esse reset mundial. Para quando eles estão marcando, a nova ordem mundial está marcando. Vou colocar o vídeo para vocês verem. Em outras palavras, as pessoas vão ter que usar a balança para poder comprar as suas necessidades. Agora, preste atenção na pergunta que vou lhe fazer. Esta balança, que voltará a ser uma ferramenta importante para a humanidade, não te lembra alguma coisa não? Pois se você prestar atenção, perceberá que a Bíblia nos alerta sobre uma balança, ou seja, esta balança, no Apocalipse, representa a falta do dinheiro, que será uma das consequências do grande reset mencionados neste filme Blade Runner 2049. E como será ou como vai acontecer este grande reset? As respostas para estas perguntas estão neste primeiro curta-metragem, em formato de desenho animado, pois nele está bem claro que será uma radiação eletromagnética que virá do céu e danificará todos os equipamentos eletrônicos e apagará todos os dados digitais. E tem mais! Este curta-metragem diz o ano que este grande reset acontecerá. Pasme! Na verdade, este curta-metragem diz até um mês que isto acontecerá. Agora, preste atenção na pergunta que irei lhe fazer. Existe alguma pessoa por trás destas previsões? Bom, os conspiracionistas vão dizer que existe sim uma pessoa por trás destas previsões, que tudo está planejado por uma ou por algumas pessoas. Alguns conspiracionistas vão dizer que esta pessoa oculta é George Soros, outros vão dizer que é Bill Gates, outros vão dizer que são as famílias mais ricas do mundo, outros vão dizer que são os judeus, e ainda vai ter aqueles malucos que irão dizer que são os ETs que estão por trás de todas estas coisas. Mas eu estou aqui com o intuito de fazer você pensar de maneira séria e sóbria quem está por trás do roteiro deste filme, ou seja, quem influenciou a criação da história deste filme. Eu vou melhorar a pergunta para facilitar a sua compreensão. Quem inspirou a história deste filme? Quem está por trás da inspiração da letra desta música da Anitta, chamada Zé do Caroço, onde diz: está nascendo um novo líder. Quem é o responsável pela inspiração do desenhista que desenhou a capa desta revista? Quem está por trás de todas estas inspirações? Se você prestar atenção, perceberá que o filme, a música, o desenho, a grande mídia, muitos líderes, muitas autoridades e etc. defendem ideias vindas da mesma inspiração. É por causa disto que as ideias destas pessoas são compatíveis entre elas, pois elas se originam da mesma inspiração. E quem está por trás desta inspiração? A resposta para esta pergunta é bastante simples. Basta prestar atenção na história do Messias para descobrir quem está por trás destas inspirações malignas. É simples assim. Saia da minha frente, Satanás! Então aí, como os irmãos viram aí, esse vídeo aí foi colocado por um irmão. Ele conhece o nome do Eterno Yal. Seu canal é iCriativa. Ele trouxe uma informação tremenda aí, mostrando aí que eles estão de cálculo fazer esse reset no ano de 2022, no mês de maio. Então está tudo convergindo para acontecer no mês de abril. E depois logo vinha a guerra de Gog, para depois vir um acordo de paz e o reset mundial, para poder estabelecer o governo do anticristo, do antimachia, que apareceu até a imagem dele aí,
que nós cremos que é Emmanuel Macron, porque tudo aponta para ser ele, o anticristo, o filho da perdição. E é interessante nós observarmos que até a questão do quarto reino surgindo novamente está aí diante dos nossos olhos. Eu quero que o irmão coloque a imagem de Nabucodonosor novamente para me mostrar isso para os irmãos. E para quando é que eles querem colocar esse governo do anticristo? Eu quero mostrar para os irmãos verem para quando é que eles querem estabelecer esse governo da besta. Essa imagem aí, irmãos, eu falei para vocês que ela representa 4 impérios que vão governar o mundo. A Babilônia de Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro, os braços da estátua, que é os Medo-Persa, o ventre da estátua, que é a Grécia, as pernas da estátua, que é o Império Romano, e os dedos da estátua, onde vocês estão vendo aí uma pedra batendo nos dedos da estátua, essa pedra aí, ela representa Yalcha caindo do céu. Yalcha é essa rocha aí que vai bater nos pés da estátua. Vou explicar para vocês. Então, veja bem. Daniel deu interpretação para ele. Falou, as pernas da estátua é o Império Romano. E os 10 dedos da estátua, Daniel falou para ele, os 10 dedos, que são ferro misturado com barro, é o Império Romano ressurgindo novamente, porém agora na forma de 10 países. Aonde vai ser isso, meus? Lá na Europa. Lá na Europa vai surgir esses 10 países para governar o mundo inteiro com um homem na liderança. O anticristo, o filho da perdição. Em Apocalipse 17, versículo 16, diz assim, os 10 países, os 10 reis, os 10 presidentes têm um só pensamento, oferecer o poder para a besta, para o anticristo, para ele governar um pouco de tempo. Vai governar durante a última parte da tribulação, vai ser entregue o poder para ele governar 3 anos e meio. Todo o governo dele vai começar com 7 anos, mas ele vai mandar no mundo inteiro mesmo, os últimos 3 anos e meio, quando os 10 países entregam o poder para ele. Mas os 10 países já estão sendo formados diante dos nossos olhos. Aí está ele, Emmanuel Macron. O ano que vem ele é candidato a ser presidente de toda a Europa, porque hoje ele é presidente da França, mas ele está sendo cotado para ser presidente de toda a Europa. Aí está aí, 9 países reunindo. Depois agora já tem os 10. Já tem os 10 países já. E quem está levantando esses 10 países? Emmanuel Macron. É ele que está na frente disso aí. Aí, ó, Macron tem algoritmo para assumir controle da Europa. Então, ele que está na frente desse quarto reino surgindo novamente. Porém, agora na forma de 10 países, que são os 10 dedos da estátua. Então, veja bem, irmãos. A estátua, ela foi descendo. Cabeça, braço, ventre, perna e dedos. Ela foi descendo. Nós já estamos na última parte da estátua. A estátua foi descendo. Cabeça, braço, ventre, perna e dedos. Os dedos é o último reino. É o reino do Império Romano novamente surgindo, só que agora na forma de 10 países, que são os 10 dedos da estátua, com um homem na liderança. Quem é o homem que está levantando esses 10 países? Emmanuel Macron, o anticristo. Por isso no livro de Daniel fala que no meio dos 10 vai levantar um pequeno chifre. O anticristo, filho da perdição, que vai falar palavras de blasfêmia contra o eterno. Então ele já está surgindo diante dos nossos olhos lá na Europa com esses 10 países. Ele já está surgindo para poder criar um exército com esses 10 países. E a Escritura fala que esse quarto reino vai ser pior do que os outros. Fala que com seus dentes ele vai triturar a terra e vai calcá-la aos pés. O que representa os dentes ali da fera, ali do animal ali de Daniel? São mísseis. Vai ser um exército praticamente quase imbatível. Por quê? Porque a Rússia vai cair diante de Israel lá na Terra Santa, vai cair diante do Eterno, e aí a Europa vai dominar o mundo inteiro com ele na liderança. Eu não sei se tem aí um vídeo aí de falando que ele está... dele. Se o irmão tiver, o irmão pode colocar um vídeo aí. Eu não sei se o irmão tem. Deixa eu ver se o irmão tem. Em discurso de Emmanuel Macron, intitulado, abre aspas, para uma Europa soberana, unida e democrática, fecha aspas, realizado em 2017, o presidente francês disse, abre aspas, diante dos grandes desafios do nosso tempo, os países europeus não conseguem enfrentar cada um desses desafios por conta própria. A única maneira de garantir nosso futuro é a refundação de uma Europa soberana, unida e democrática. Fecha aspas. Macron enunciou 6 chaves para a soberania europeia, sendo que a primeira foi intitulada como sendo
uma Europa que garante segurança em todas as suas dimensões. Em seu discurso, afirmou ainda que, no campo da defesa, a Europa deve equipar-se com uma força de intervenção comum, um orçamento comum de defesa e uma doutrina comum para agir. Acredita-se que Macron seja atualmente o maior defensor da criação de um exército da União Europeia. Se o irmão tiver aquele outro vídeo também, o irmão pode colocar, não sei, parece que é 2 vídeos. Se o irmão tiver, o irmão pode colocar ele também aí, na tela. A saída apressada das tropas ocidentais do Afeganistão colocou a nu a dependência europeia do poder militar dos Estados Unidos. Também impulsionou o debate sobre a importância de uma estratégia europeia futura em matéria de defesa e segurança. Bruxelas apresentou o documento orientador, que chama de Bússola Estratégica, porque indica 4 direções em que é preciso avançar: gestão da crise, capacidade de defesa, resiliência e parceria com os aliados. Uma das propostas mais polémicas é a criação de uma força militar de resposta rápida com 5.000 tropas. Não importa se é controverso, a indiferença é pior. Os esforços para criar um projeto militar europeu estão paralisados há anos por causa de divergências sobre financiamento e implantação. Espera-se que os ministros europeus da Defesa e dos Negócios Estrangeiros analisem e aprovem o documento definitivo em março de 2022. Viu aí para quando eles querem aprovar o documento? Março de 2022. Então, nós estamos vendo o 4º reino surgir diante dos nossos olhos. Estamos vendo o filho da perdição, o pequeno chifre, surgindo diante dos nossos olhos lá na Europa. Por isso, Yahshua diz: olhai para a figueira, Israel, e as demais árvores, a Europa. Está surgindo juntinho. Está chegando a hora. O florescimento da figueira já está chegando no seu final. E as demais árvores está tudo lá acesa, já pronta, já surgindo o 4º reino para dar o poder para o anticristo, para o filho da perdição. E eles querem para março do ano que vem. Então tudo está apontando para mês de abril, na Páscoa, acontecer o arrebatamento do filho varão. E aí começar a tribulação. Vamos lá agora. Eu quero colocar um vídeo aí agora mostrando que ele próprio afirmando que essa geração precisa saber que a besta lá do Apocalipse, ela chegou e ela já está sobre a terra. É lógico que ele está falando dele. Ele sabe que ele é o filho da perdição. É igual o Papa. O Papa, quando eles levaram ele lá para o Vaticano, ele falou assim: eles me chamou para ser Papa no fim do mundo. Aí ele já está dando um sotaque ali, mostrando, uma sugestão, mostrando para as pessoas que ele é o Papa do fim do mundo. Então, Macron também fez a mesma coisa. Ele falou: essa geração precisa saber que a besta já está aqui. Coloca o vídeo aí, irmão, para os irmãos verem. Et on a mis la moitié de la planète à l'arrêt pour sauver des vies. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire. Donc ça aura des conséquences, moi que je ne sais pas décrire, anthropologiques, très claires. Mais ça va changer la nature de la mondialisation. Ça va la changer. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là.
et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Então, como vocês viram aí, ele próprio falando que a besta chegou. E na Bíblia, a Bíblia se refere a ele como besta mesmo, a besta que sobe do mar. Lá no Apocalipse fala, foi dado poder à besta. Então, por que a Bíblia chama ele de besta? A Bíblia compara ele com um animal. Então, veja bem, irmãos, tá tudo preparado. Desde 2017, quando eu fui diante de um computador e vi a imagem dele, eu fui em busca do anticristo, que eu já sabia que ele ia surgir na Europa. Eu já fui em busca do anticristo, eu falei, agora 2017, então Israel já está completando 70 anos, está na hora de achar o anticristo agora. E está na época de eleição, vou lá para ver se eu consigo localizar. E aí vi um lá, que ele era só candidato, Emmanuel Macron era candidato, o outro também, eles eram 3. Emmanuel Macron, o outro e Maria Le Pen. Maria Le Pen concorreu com ele no finalzinho e perdeu para ele. As eleições, ele se tornou presidente da França. Mas quando eu bati o oi nele, o Espírito do Eterno testificou comigo que ele era o filho da perdição. E aí eu passei a pregar, mostrando que nos vídeos, tem vídeos meus aí no YouTube, eu falei, esse cara vai ganhar a eleição, porque ele é o anticristo, ele é o filho da perdição. E ele não era favorito, mas ganhou. Depois nós lançamos vídeo falando, ele vai montar um exército com 10 países. Agora ele já está montando um exército com 10 países. E agora ele já está afirmando que a besta chegou. Nós mostramos várias questões sobre o nascimento dele, que ele é a criança da promessa, que ia nascer no dia 21 de dezembro, que é o dia das trevas, que é o dia da criança da promessa, que vem para restaurar a natureza e as florestas. Por isso que ele está preocupado com o meio ambiente. Então, ele é o salvador do mundo, que o mundo aguardava desde a época de Nimrod, lá na Babilônia. Então, já foi programado, tudo programado. Agora nós lançamos os vídeos aí, eu vou colocar um vídeo aí agora, e uma revista aí, que saiu agora. Macron significa a grande marca. Ficou por último, ó. Macron, a grande marca. Por quê? Porque Yahshua vai marcar os dele. Está lá no livro de Apocalipse 14, fala, viu 144 mil que traziam na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Yahshua falou, vou escrever. Yahshua falou, vou escrever, vou marcar na testa dos vencedores o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. O anticristo também vai fazer o mesmo. Ele vai marcar os deles com a sua marca. Por isso, a palavra Macron significa a grande marca, porque ele vai trazer a marca da besta. E tudo indica que esse número não vai ser o 666 igual está aí. Tudo indica que vai ser 644. Vou mostrar para vocês aqui que a soma do nome Emmanuel é 644 e não 666. Por quê, Romeu? Porque no livro de Apocalipse fala que o que vai ser colocado na testa ou na mão das pessoas não é o nome do anticristo. É o número que dá a soma do seu nome. O nome do anticristo tem uma soma. Quando você soma cada letra no hebraico ou no grego, ela dá uma soma. E aí quando você soma tudo, dá 644 e não 666. A palavra Emmanuel dá 644. Eu fiz até um vídeo. Quem quiser assistir lá depois, assiste. Eu mostrando que tudo indica que vai ser isso aqui, ó. O nome Macron, quando nós viu aí, marca grande, ou marca. É ele que vai trazer a marca da besta. Vai trazer o seu número, o nome dele, a soma do nome dele, Emmanuel, dá 644. Como eu falei em vários vídeos meus, tudo indica que vai ser o 644 e não o 666. É lógico que se vier 666, você não vai aceitar. Mas tudo indica que vai ser o 644, porque Satanás vai vir com todo tipo de engano para enganar a humanidade. Se ele trocou o nome do Mashiach, de Yahshua, para Jesus, se ele trocou o título de Criador para Deus, se ele tirou o nome do Eterno e colocou Senhor, que é Baal, você acha que ele ia deixar o 66 lá escancarado? Lógico que ele pulsou lá e mexeu, eu acredito dessa forma. Porque existe pergaminhos de hoje que traz 613 e 646. Já foi achado pergaminho escrito 646, quase 644. Agora eu quero que o irmão coloque aí para mim, e eu já estou terminando, irmãos. Aquela revista do menininho lá sentado no sofá, sem máscara, com um capacete na cabeça e 2 do lado dele com 2 máscaras na cara. E eu já estou terminando.
Tá aí a revista aí, ó. Essa revista aí, aparece um menininho com um capacete na cabeça, um colete, e ele tá sem máscara, e ele tá assustado. Esse menininho representa os vencedores. Ele representa o filho varão do Apocalipse 12. O Apocalipse 12 fala de uma mulher que estava grávida, pronta para dar luz. A mulher é a igreja em toda a terra. É a igreja em toda a terra, aquela mulher do Apocalipse 12. Ela está grávida para dar luz a um menino. Esse menino não tem nada a ver com Yalcha. Esse menino é um grupo de vencedores. Lá fala que ele vai reger as nações com cedro de ferro. Apocalipse 2,17 fala que os vencedores vão reger as nações com cedro de ferro. E no versículo 11 fala que o menino são eles, é um grupo de pessoas. Então o filho varão que vai nascer no Apocalipse 12 é um grupo de vencedores. Nessa revista aí, está sendo representado por esse menino aí. Os patinhos nessa revista aí representam o arrebatamento. As pessoas indo embora. Essa revista aí é da nova ordem mundial. Ele sabe de tudo que vai acontecer. E o menininho aí está mostrando que o menininho é o único que está pronto para batalhar na guerra. Ele está com o capacete da salvação e ele está com a couraça da justiça, o colete. Ele está com o colete, é o couraça de justiça. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir com todas as armaduras do Criador, que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho e o escudo da fé. Esse menininho aí que sentado no sofá, ele está assustado, mas ele é o único que está sem máscara, mostrando que ele não se submeteu ao sistema que está chegando aí. Ele não aceitou nem máscara, ele quis colocar, porque ele não se sujeita a esse sistema do governo do anticristo que está entrando agora. Ele é o único que vai subir no arrebatamento. Por quê? Porque ele conhece o nome do Eterno, que é Ial e Yalcha. Então ele é o único que vai participar do primeiro arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação. E aí a Escritura mostra que toda a igreja, a mulher do Apocalipse 12, vai fugir para o deserto. O deserto é aqui no Brasil, ela vai ser protegida no Brasil. A igreja vai passar por 7 anos de tribulação na terra. Os últimos 3 anos e meio são chamados de grande tribulação. Ela não vai subir no primeiro arrebatamento. Quem vai subir no primeiro arrebatamento é só os vencedores, só aqueles que conhecem o nome do Eterno e do seu Filho estão preparados. E aí no final da tribulação, aí depois que passar os 7 anos, aí as Escrituras, aí entra aquela parte onde Yalcha diz: então o sol escurecerá e não dará sua claridade, as estrelas não dará sua claridade, e os poderes do céu serão abalados, e todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, e todos os santos com ele. Fique na graça e na paz do Eterno, meus irmãos.